Em essência, qual que é a diferença da medicina tradicional chinesa para a medicina alopática, tá correto? Que é o que é Alopática, chamado a medicina ocidental. ocidental, certinho. Em essência, qual a diferença? Bom, existirão vários amparos teóricos, mas eu vou pedir licença, licença poética para dizer, numa leitura sergiana, portanto, Sim, numa leitura que eu acabo fazendo nesses sim, é anos de sob a sua ensino, perspectiva. isso. É, em sala de aula eu gosto de contar assim para as pessoas que estão acabando de chegar e que conhecem a acupuntura como aquela técnica que coloca a agulha no corpo. Mas quando o aluno chega, eu tento construir com ele, logo de início, como é que é o funcionamento disso. E aí, um recurso que eu uso é, você já ouviu falar de dor fantasma? Ora, o que é uma dor fantasma? Quando o Uhum, paciente precisa amputar um membro, a partir de determinado lugar, aquele membro não existe mais. Acontece que essa pessoa pode, no primeiro mês, no primeiro ano, nos 10 primeiros anos, ou para o resto da vida, senti. continuar sentindo a dor na mão, apesar de que o coto, que é o nome que a gente dá para o lugar aonde fica a terminação após a amputação, está na altura do cotovelo. Então a pessoa Uhum, se queixa ou de coçar a mão, ou a sola do pé, por exemplo, de uhum, dor nessa região. Por quê? Porque cada microcélula de tudo que compõe o nosso corpo está depositado no tecido cortical. Então, o cérebro, no ocidente, é esse que tem essa microterminação de cada mínimo detalhe do nosso corpo. A medicina alopática usa o humor, e aqui eu estou usando o termo técnico, o sangue é um dos humores do corpo, para carrear uma substância, por exemplo, joguei futebol uhum. e ali fiz uma luxação. Luxar uma articulação, em senso comum, a gente acha que é bateu e machucou. Luxar é romper a cápsula. Uhum. O derrame do líquido que fica ali e torna possível esse movimento articular, que chama líquido sinovial, ele vai, andando fora da cápsula, trazer um tipo de prejuízo para o tecido. Uhum. E vai, em função disso, produzir uma batalha, uma luta para inibir aquele derrame. Isso vai ser inflamado. Então, a luta, toda luta produz um aumento da temperatura, então a gente vai dizer que isso produz calor. O ortopedista, médico graduado em medicina ocidental, vai usando os recursos propedêuticos, cinesiológicos, vai fazer um exercício para poder identificar e, querendo confirmar aquela hipótese, vai usar um diagnóstico por imagem e confirma assim, que está luxado e, no seu caso, é interessante que a gente prescreva um anti-inflamatório. Uma substância composta, Uhum. né, por N fontes de retirada, por uma indústria farmacêutica, que vai atender ao princípio de julgar, a grossíssimo modo, um pó via sangue em cima daquela região, porque aquela região também está irrigada. Então, todos os lugares pelos quais a circulação sanguínea chega, carrega essa substância. Ok. Maravilhosa, fundamental, essencial, falando em políticas nacionais de práticas integrativas e complementares, à luz de 2006, das práticas implementadas, Uhum. a acupuntura uma delas como integrativa e complementar. E o Então, que integra? E o que complementa? ótimo, Essa é a pergunta. excelente. Quando o paciente apresenta uma desconexão, que a grosso modo eu vou chamar de sináptica elétrica, exemplo, o carro está funcionando com pressão do óleo de maneira favorável, mas acende uma luz no painel, Uhum. mostrando para você que você tem que parar o seu motor imediatamente porque você está tendo uma baixa pressórica do óleo. Quando você vai no mecânico, ele faz uma avaliação, levanta a vareta, limpa, insere de novo e fala: olha, o nível de óleo está perfeito. Então, nós temos um problema elétrico. Uhum. Então, se você não rastreia esse defeito momentaneamente elétrico,
porque queimou um fusível, algo do tipo, você pode, quando precisar daquela informação, não ter porque aquele fusível está queimado, ou você pode ter um fechamento de curto na sua instalação elétrica, autoelétrica, já que estamos falando do carro. Não é, em absoluto, nada diferente no corpo humano. Existe um hemograma que conta que nós temos uma quantidade no eritrograma saudável de hemácias. Apesar disso, em medicina tradicional chinesa, se o paciente evolui para um AVE, acidente vascular encefálico, que pode se dar de dois tipos, isquêmico, onde aquela região parou de receber aporte, ou hemorrágico, quando aquele tecido vascular se rompe e a gente tem extravasão tecidual, é em medicina chinesa, num diagnóstico sindrômico, deficiência de sangue. Mas de qual sangue? Do sangue mensurado, né, como hemácias, leucócitos, plaquetas, monócitos, basófilos? Não. É a informação elétrica de que dentro do corpo há um sangue. Então, em que pode ser integrativo e complementar? Em patologias mecânicas e até de uma fisiologia médica ocidental, onde um desajuste químico e um desajuste morfológico podem prejudicar a continuidade histórico-vital daquele que nos chega e que aí, a partir desse conceito, entendemos está doente. O que é doença? É aquilo que interrompe a continuidade histórico-vital de um sujeito. E aí, investiga-se faz a descensão do endoscópio e não se encontra nada no antro e no corpo do estômago. Faz-se toda a avaliação química a partir de um exame laboratorial, usando o sangue por referência, e também não se encontra. Mas haverá aí, na avaliação do médico chinês, que usa por referência diagnóstica a inspeção da língua e a palpação do pulso, dentre outros recursos propedêuticos, a constatação de que desligou-se, a grosso modo, esse fusível que mostra que naquele estômago tem regulação correta dos sucos pancreáticos e de que o tecido está correto. Foi uma desconexão elétrica. E aí, a acupuntura é uma das 5 ferramentas que o médico tradicional chinês tem de, num ponto específico, pedir na manobra uma informação para o córtex. Avisa lá que tá uma tudo pane ali no negócio. bacana com os fluidos secretados nessa víscera e que está tudo bem com o tecido visceral. É fazer as pazes num jeito aqui romântico da morfologia com a química e com a elétrica. Entendi.